Bom, falei para vocês sobre a Inconfidência Mineira. Agora a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana, que também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Por que Revolta dos Alfaiates? Porque assim, a grande maioria de quem fez parte, liderou, eram alfaiates na época, tá? Aconteceu onde? Bahia, 1798, certo? Então vamos agora falar como é que foi essa conjuração. Os objetivos dessa conjuração. Ela queria libertar o Brasil de Portugal, tá? E queria atender as reivindicações das camadas pobres da população, porque participavam as camadas pobres da população. A gente vai até ver aqui, olha, classe social envolvida: escravos, negros livres, mulatos, brancos, pobres, mestiços, e eles tinham as mais diferentes profissões: alfaiates, sapateiros, pedreiros. Então vocês estão vendo que aqui não era a elite que fazia parte do movimento, certo? Principais líderes desse movimento eram os alfaiates João de Deus e Faustino dos Santos Lira, e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Então tinham 4 líderes à Revolução. Causa, gente, abandono da Bahia por parte da coroa portuguesa. Salvador tinha sido capital do Brasil. Quando a capital do Brasil passou a ser o Rio de Janeiro, Salvador ficou abandonado. Então eles sentiram esse abandono. Foi uma época que eles passaram de alimentos, estava tendo pouca produção, estava chegando pouco. E o pouco que chegava subia de preço com a inflação. Acontecendo tudo isso, tinha desemprego. E a população passando por toda essa situação, os impostos permaneciam altos. Vocês viram que teve 2 soldados que foram líderes? Eles foram líderes por quê? Porque os salários pagos para os soldados, principalmente para os soldados, era baixo também. E vivendo toda essa situação, eles queriam um aumento nesse salário. Outra coisa, no Haiti estava acontecendo um movimento liderado pelos escravos, um movimento no qual eles conseguiram a independência. Então eles se sentiram influenciados, porque tinham escravos, mulatos aqui a lutar também pela liberdade, certo? Influência iluminista, que também chegou na Bahia. Influência de igualdade, liberdade e fraternidade, que é a influência da Revolução Francesa, que foi trazida para essa revolta dos alfaiates, certo? O que aconteceu nessa revolta? Eles começaram a colocar escondido, é claro, né, no dia 12 de agosto, cartazes pela cidade, papéis sendo entregues para o povo, falando da ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, ideia de república. Tem aqui até palavras que eram usadas nesses cartazes, ó. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. E a ideia era começar a difundir tanto essa ideia, mas tanto essa ideia, que criasse uma revolta entre a população e que se proclamasse independência, certo? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu uma denúncia, tá? O governador da Bahia, chamado Fernando José de Portugal e Castro, ele recebeu uma denúncia de um cara chamado Carlos Baltazar da Silveira, que falou aonde os conspiradores iriam se reunir e em que dia. Então o que o governo fez? O governo montou uma ação, tá, para ir nesse dia lá, conseguiu prender a maioria dos presentes. O que eles não conseguiram prender, eles perseguiram, eles procuraram e prenderam logo em seguida. E os líderes, aqueles 4 líderes, os alfaiates e os soldados, foram julgados, condenados à forca pelo crime de lesa majestade. Lembra? Crime contra a coroa, tá bom? Por que nesse caso os 4 líderes foram condenados à forca? Porque eram todos pertencentes às camadas mais baixas da população, certo? Diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Primeiro, os integrantes, né, gente? Ficou bem claro, a Inconfidência Mineira participou, na maioria, a elite, enquanto que na Conjuração Baiana participou a classe mais pobre da população. Outra diferença, a abolição. A Inconfidência Mineira não quis nem discutir o assunto. E a Conjuração Baiana era a favor da abolição. Por que isso? Porque a Inconfidência Mineira fazia parte da elite, e a elite tinha escravos. Eles não queriam abrir mão dos escravos. Então aquela história de igualdade, de liberdade, no caso da Inconfidência, só valia para quem já era livre.
para quem já era branco, para quem era dono de mina. Na conjuração baiana, eles queriam realmente uma igualdade social. Então, olha a diferença aqui de um e de outro. E como terminou, né? A Confidência Mineira, só Tiradentes foi condenado à morte, que era o membro mais pobre, que foi o que confessou. E na conjuração baiana, todos os líderes foram condenados à morte. Aqui a gente acaba as explicações. Nós vamos passar agora, então, para as atividades.